Olá, seja bem-vindo à Culturaria da Rê. No vídeo de hoje, a gente vai conversar sobre a história de Eco e Narciso. Quem são esses dois personagens que dão origem a termos aí muito conhecidos, como o narcisismo, essa coisa de ficar ali contemplando muito a si mesmo. Quer conhecer de onde vem esse termo e conhecer o símbolo dessa história? Pois vem comigo que eu vou te contar. Faça esse vídeo chegar a mais pessoas no YouTube. Deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Agora, vamos para o nosso conteúdo. Então vamos conversar um pouco hoje sobre o mito de Eco e Narciso. A gente ouve muito falar do nome, né? Narciso, você é muito narcisista, isso é uma coisa muito narcisista, mas o que isso quer dizer? E principalmente de onde é que veio, né? Porque é uma história antiga, é um mito que eu vou trazer aqui para vocês e tentar mostrar alguns elementos e também algumas imagens muito bonitas, porque é um mito muito pintado mesmo. Muitos autores, muitos pintores escolhem essa história de Narciso para fazer suas pinturas. E aí eu trouxe alguns estilos aqui para vocês darem uma olhada, conhecerem um pouco mais, ok? Então, a história de Eco e Narciso, então, ela está num livro chamado Metamorfoses, de um autor chamado Ovídio, lá no livro 3, né? Se você tiver a curiosidade de ler, ele é em verso, não é uma leitura difícil, apesar de ser verso, e é muito legal a gente sempre ir nos originais, né? Tentar ir na fonte ali para poder entender as histórias e poder também dar a nossa própria interpretação, né? Não ficar só dependendo da interpretação que outras pessoas fazem. Então a gente começa com a história de Narciso, que era filho então do rio Céfiso, e a ninfa Liríope. Gente, adoro os nomes de mitologia grega, né? Porque são sempre uma fonte de inspiração para nomes, né? E aqui eu coloquei a imagem do Narciso, que é o nome também de uma flor, e a gente já vai saber por que essa flor tão bonita se chama Narciso também. Então, lá nas Metamorfoses de Ovídio, ele nos conta a história de Eco. Ele começa com Eco, e depois Eco se apaixona por Narciso. Quem era Eco? Eco era uma ninfa que era gostava muito de Zeus e queria muito defender Zeus a todo custo. Chegou um determinado dia que Zeus, né, desceu à terra para ficar ali com as ninfas das águas e tal. A gente sabe que Zeus era bem paquerador, né? Tem aqui um vídeo falando sobre ele e sobre a sua esposa Hera, né? A gente tem uma playlist com todos os deuses do Olimpo. Deixar o cardzinho para você conhecer mais esses dois personagens, né? Então Zeus desce à terra e vai, né, paquerar ali, e Hera muito ciumenta, desconfia que tem alguma coisa e desce também para ver o que ele está aprontando. E nessa bagunça, Eco se coloca ali na frente tentando meio que proteger Zeus. E como é que ela faz isso? Usando uma das suas maiores características, que era falar demais. Falar demais. Gente, Eco era conhecida por ser tagarela. Sabe aquela pessoa que ela fala, aí você fica esperando assim um momento de silêncio para cortar a conversa e esse momento nunca chega? Essa é Eco. E além disso, além de falar muito, Eco sempre queria ter a última palavra em tudo que acontecia. Isso também é comum, né? Sabe a pessoa que não aguenta a piada, assim? Ela que tem que terminar a conversa? Então uma pessoa fala uma frase de efeito, aí ela fala outra frase de efeito. Aí fala uma história e ela não deixa acabar se não for com ela, né? Então ela sempre queria ter a última palavra nas conversas. E aí, quando Hera chegou procurando por Zeus, ela foi, mas Hera, você tá linda, meu Deus, que cabelo, a senhora é linda demais, me dê aí, onde é que a senhora faz essa maquiagem? Que, nossa, mas tá muito bom essa cor é da sua paleta, dona Hera. E ela ficou. Até que Hera achou que tinha alguma coisa estranha. E quando ela olhou ali, né, por trás, ela percebeu que Zeus estava fugindo. E ela ficou muito irritada com Eco. Tipo assim, poxa, você devia estar do meu lado, né? Você está aí acobertando Zeus, pois você vai receber uma maldição. A partir de agora, você não vai conseguir mais falar desse jeito que você fala. E além disso,
Você daqui para frente só vai repetir a última palavra que as pessoas falarem. Gente, a mitologia grega é de uma maldade, né? Não? Imagina para uma pessoa que gosta de falar um negócio desse. Pois foi assim que aconteceu. Diz que Eco, então, ficou triste, triste, muito triste. E andava assim, cabisbaixa e tudo, né? sem saber mais o que fazer, porque a pessoa adora falar, não podia mais falar. E as pessoas iam lá conversar com ela para saber o que tinha acontecido e ninguém entendia, porque agora Eco só repetia a última palavra que as pessoas falavam. Ela ficou triste, cabisbaixa, andando lá, né, pelos bosques, até que ela bate o olho em Narciso. Ela olha aquele homem passando, lindo, lindo, maravilhoso. Diz que Narciso é o homem mais lindo que já existiu no mundo. Narciso era filho do rio com a ninfa do rio. Então Narciso ele já começa a história dele já é toda junto com a água, a representação aí da matéria, né, dos desejos. Ele já tem toda essa ligação. E quando Narciso nasceu, ele foi levado para Tiresias, né, que é um adivinho cego. A gente já falou de Tiresias aqui quando a gente estava falando de Ulisses. E quando a mãe levou o bebê para Tiresias, ele falou assim: olha, ele vai ter uma vida muito longa, desde que ele nunca se veja, desde que ele nunca olhe para si mesmo. Ele vai ter uma vida muito longa. E você sabe que essas coisas, né? A Grécia é doida para fazer esse tipo de maldições, né? Ali para o futuro. E Tiresias fala isso então para ninfa, mãe de Narciso. E ela fica sempre ali evitando que ele se veja, espelhos, né? Coisas desse tipo. E aí um dia Narciso sai para caçar com seus amigos e ele é visto por Eco. Eco está lá triste com essa história toda lá de Hera. E quando ela vê Narciso passando, ela se apaixona perdidamente. Perdidamente. Só que o Narciso, ele estava perdido. E ele ouve, assim, né, procurando ver onde é que ele estava, ele ouve o barulho de Eco nos arbustos e vai lá falar com ela. E aí ela já está assim: meu Deus, esse homem lindo vai vir falar comigo, meu Deus do céu. Só que ela não consegue falar com ele, porque ela só repete a última palavra. Narciso acha isso muito estranho e começa a ir embora. E Eco corre lá atrás dele, né? E ele foge de Eco e vai embora. Fala: essa mulher é muito esquisita aqui, né? E vai-se embora. E aí Eco vai andando atrás dele, né? A Eco está stalkeando o Narciso. Até que Narciso, né, ali perdido, procurando por seus amigos, ele encontra um rio límpido, é o rio mais limpo que existe, né? E que reflete tudo aquilo que aparece nele. Narciso está fugido ali, né? Está fugindo de Eco, né? Está perdido e tal, resolve tomar água. E quando ele vai pegar a água, ele vê a sua imagem refletida. Isso tudo está Eco lá de longe observando essa cena. Quando Narciso olha para a sua imagem na água, ele se apaixona pela sua própria imagem. Ele percebe como ele realmente é belo, como ele é bonito, e ele entende então por que todas as mulheres, todos os seres, todo mundo é apaixonado por ele. Porque ele é lindo demais. Ele é o cara, né? E ele mesmo se apaixona pela própria imagem. Só que quando ele vai pegar a imagem, né, que ele estende o braço ali para pegar a água, ele percebe que não dá para pegar aquela imagem, que não dá para levar com ele, que o único jeito é ficar ali olhando, né, ficar parado ali naquele lugar, eternamente olhando para o seu reflexo na água. E aí eu separei um trechinho aqui, né, da obra de Ovídio, uma das traduções, para a gente ver como é que se descreve essa partezinha do mito. Olha só. Deitou-se e, tentando matar a sede, outra mais forte achou enquanto bebia. Viu-se na água e ficou embevecido com a própria imagem. Julga corpo o que é sombra, e a sombra adora. Né? A sombra que é esse reflexo dele na água. Então ele acha que aquilo é de verdade e se apaixona, né? Ele acha que a sombra é de verdade e adora essa sombra.
extasiado diante de si mesmo, sem mover-se do lugar. O rosto fixo, Narciso parece uma estátua de mármore de Paros. Admira tudo quanto admiram nele. Então ele percebe que ele é belo, né? Em sua ingenuidade, deseja a si mesmo. A si próprio exalta e louva, inspira a ele mesmo os ardores que sente. É uma chama que a si própria alimenta. Quantos beijos lançados às ondas enganadoras. Então ele se apaixona ali pela imagem dele, acha que ela é real, né? E fica extasiado consigo mesmo. E depois disso, Narciso já não quer sair mais de lá. E Eco fica observando ele definhar, porque ele não quer mais comer, ele não quer, né? Ele não quer mais beber, ele não consegue ali, porque quando ele põe a água, a imagem dele some. E aí ele acaba por morrer, né? Ele fica tão fraco, numa dessas tentativas de pegar a própria imagem. Ele cai na água, está muito fraco e acaba morrendo. E nesse lugar onde ele estava, onde ele passou esse tempo todo, depois que ele morre, começam a nascer flores. E as ninfas chamam então essas flores de Narciso, em homenagem ao homem mais belo, né, que já existiu. Então essa história aí de Narciso, por isso que a gente fala, fulano, tu é muito narcisista, você só olha para si mesmo, você só pensa em você, você se acha o máximo. Que é o quê? É Narciso olhando a si mesmo, achando ele lindo, né? E apaixonado por si mesmo. É o que acontece com a gente quando a gente fica muito centrado na gente mesmo. As nossas necessidades, as nossas dores, os nossos problemas, tudo é a gente, né? E isso faz com que a gente tenha uma postura narcisista. E é interessante que essa história, ela é muito utilizada nas pinturas. Daqui para frente você já sabe, olhou um rapazinho, né? Tem um rapaz lindo olhando ali para a água, você já sabe o que está acontecendo, você já sabe quem ele é. Então, vamos dar uma olhadinha nas pinturas e a gente vai falando um pouquinho mais do mito também, enquanto analisa as pinturas. O primeiro quadro, então, a primeira pintura que eu trouxe aqui para vocês, ela é justamente a mãe Liríope, né, levando Narciso para Tiresias, né? Tá aqui o nosso amigo Tiresias, que é o vidente cego, né? Por que ele é um vidente cego? Porque ele tem uma visão para as coisas metafísicas e do espírito, e não necessariamente para as coisas da matéria, né? Então tá ele aqui, deixa eu colocar, pronto. Aqui. Tá ele aqui, né? E a mãe de Narciso levando o menino, então, onde ele recebe essa maravilhosa notícia, que ele vai viver muito desde que ele nunca se veja. E a história mostra que quando ele se vê, né, realmente ele morre. Você vê que é uma composição muito escura, né, são tons escuros, é uma coisa meio cabisbaixa, justamente porque é um mau presságio que ele está recebendo aqui, né? Não é boa coisa, não. Essa aqui é Eco se transformando em montanhas. Você já notou que as montanhas dão muito eco, né? Você chega na montanha e fala, oi! Ela fala, oi, 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 oi. Por que isso acontece? Vou contar para você. É porque Eco se transformou em uma montanha. Depois que Narciso morre, ela observa tudo aquilo acontecendo, ela continua a vagar, muito triste, e acaba se escondendo dentro de uma caverna. E a caverna aos poucos vai absorvendo o Eco e ela se transforma na própria caverna. Por isso que hoje em dia, toda vez que você vai numa caverna e fala alguma coisa, você só escuta Eco, porque Eco está em todas as cavernas. Então aqui essa imagem mostra justamente ela se transformando, né, em caverna. Aqui um outro de Eco também que é muito bonito. Acho esse quadro maravilhoso, né? Que é justamente ela dentro da tristeza dela, sendo levada, né, para se transformar também em caverna, em montanha, né? Tá vendo aqui embaixo, ó, que tem uma caverninha aqui, que é justamente para onde ela vai, né? Então, é todas essas pedras que tem aqui atrás
remetem a essa parte da história, onde ela, muito triste, entra numa caverna e acaba sendo absorvida ali. É um quadro belíssimo também, né? Eu acho fantástico, onde ele destaca muito Eco, porque ela é branca, ela é de uma cor muito clara em comparação com o fundo, que é um fundo de pedra escuro, né? E justamente isso que o quadro está mostrando. Bonito, né? E é como se houvesse, como se batesse um vento também, assim, de lado. Muito legal. O outro quadro aqui, então, é o Waterhouse. Inclusive, eu comecei esse vídeo por causa dessa pintura, né, que eu queria falar dela, que é o Waterhouse, justamente nesse momento em que Narciso se apaixona pela sua própria imagem e Eco observando ele, olhando tudo, né? É como se Eco fosse uma testemunha desse definhar de Narciso. E aí tá ele aqui, o Waterhouse, ele é bem característico, né? Esses corpos claros com esses fundos escuros aqui. Então a gente tem aqui a ninfa Eco olhando apaixonadamente para ele e ele olhando para a sua imagem na água. Conta a história que Narciso ele era muito indiferente às pessoas que gostavam dele. Então a mulherada toda apaixonada por ele, ele nem estava aí. Então é um certo desprezo que ele tem pelos demais, uma espécie de uma vaidade, de um orgulho muito grande, né? E que vai acabar fazendo com que ele seja meio que amaldiçoado. Porque muitas dessas ninfas, dessas mulheres que foram desprezadas por ele, é que vão exigir justiça. E a justiça é justamente fazer com que ele se veja, já que a gente sabe que quando ele se visse, ele iria morrer, né? E também tem a questão aqui do quadro, esses dois volumes, né? Que é Eco, de um lado, fazendo esse contraste com o próprio Narciso, para fazer o balanceamento da obra. E aqui a gente tem uma árvore quase que no meio também, que dá essa noção de balanço, de equilíbrio, né? E aqui o rio vindo até chegar aqui e Narciso se ver, né? Justamente nas águas do rio. Belíssimo, né? Muito bonito. Outro aqui, esse daqui é uma pintura, é um estudo, né? Justamente da ninfa. Tá vendo a ninfa aqui do lado, né? Aqui é um estudo justamente para fazer esse quadro. Aqui a gente tem também Eco vendo Narciso, né? Narciso aqui definhando, quase morrendo. E Eros, por que o Eros está aqui? Porque ele despreza as pessoas que gostam dele. Então é como alguns interpretam como sendo a híbris, né? Que é essa coisa de se achar melhor do que os deuses. É como se Narciso se achasse mais belo do que Apolo, do que o próprio Eros. E esse orgulho dele também não é bom, a gente já sabe disso, né, pessoal? Que a gente desafiar os deuses, né, dizer que a gente é melhor do que eles, só dá confusão, né? E aqui também deu confusão. Então você tem Eros aqui também representando essa paixão da ninfa por ele, né, de Eco por Narciso. Então aqui a gente tem um triângulo, né? A gente tem 3 elementos aqui na obra, e essa parte mais escura, né, justamente dando um tom mais sombrio. E a gente que conhece a história sabe que Eco vai se transformar em gruta, em pedra, em montanha. Então ela já está aqui, ó, meio que deitadinha, né, na pedra, que é o elemento que vai absorver ela dentro da história, certo? Então muito bonito aqui também. Aqui uma outra forma bem diferente, aonde está Eco sendo desprezada por Narciso, né? Ela toca Narciso, ela corre atrás dele e ele, não te quero não, sai daqui e tal. Então aqui é uma outra representação bem diferente, né? Esse fundo vermelho fazendo contraste com o verde, mas a gente sabe que é a história, por quê? Porque ele está se olhando, ele está olhando sua imagem aqui na água, né? E a gente tem aqui as ninfas e as damas, né, as mulheres que pediram que elas fossem vingadas por terem sido desprezadas por Narciso, ok? Então tá aqui bem diferente esse aqui. Esse aqui eu achei muito bonitinho, gente. Eu coloquei porque eu achei ele muito divertido. Olha só,
A gente sabe que as obras, né, os mitos, eles vão sendo adaptados à medida que o tempo passa, para a época onde ele está sendo pintado. Então aqui o artista, ele optou por colocar Eco e Narciso com as roupas de época, né? Tá até o nome aqui, ó, Narciso e a ninfa Eco, então não tem erro esse. Tá aqui Narciso, né, com essa roupa aqui, né, francesa, olhando para o seu reflexo, e tá aqui a ninfa Eco, com aqueles chapéus de época, né? Eu achei um barato isso aqui. E a composição, ela é relativamente simples, né? São duas pessoas aqui, com essa árvore no centro, justamente dando o meio da obra, tá? Achei muito engraçado isso aqui. Aqui uma outra obra, né, dando mais destaque para Eco, justamente para a figura feminina, e Narciso ali se olhando a sua imagem na água. Essa coisa de olhar para a própria imagem, ela tem essa coisa de confundir a realidade com a sombra, né, porque a imagem não é real. Você se apaixonar por algo que não é real, e por isso morre também, né? A gente pode interpretar também essa queda de Narciso na água, é a queda da alma na matéria, né? Quando ele se deixa levar e acaba morrendo para o espírito, porque ele agora está nas águas da matéria, essa consciência que cai nessas águas profundas da inconsciência, que é a vida na matéria, ok? Aqui um ótimo também, né, que é ele correndo dela, Eco e Narciso, está aqui o nome, né, e aqui ele é colorido, né, a mão, a original mesmo, ele é preto e branco. E aqui está ela correndo atrás de Narciso, e Narciso fala, não, tô indo embora, sai daqui. Aqui mais um, Eco e Narciso, né, então as ninfas aqui, tá Narciso olhando para sua imagem, né, aqui no rio, aqui na água, e depois aqui, ó, a ninfa presa, tá vendo ela presa aqui na pedra, essa figura? Tá vendo que se você olha um quadro desse e não conhece a história, a gente acha ele muito esquisito. Assim, que mulher é essa presa na pedra? Você fala, tá aqui a Eco presa, né, que é o que ela vai se transformar no Eco das grutas, das montanhas, e aqui as ninfas que pediram que ele fosse castigado, né, porque elas foram desprezadas por Narciso e queriam vingança. E está ele aqui, então, olhando para a matéria, se apaixonando por si mesmo. Gente, não ri, porque quando a gente fala de Narciso, é muito isso que a gente faz. A gente é muito apaixonado pela gente mesmo, né? A gente se acha o máximo, a gente acha que a gente tem razão para tudo, a gente acha que a nossa opinião está sempre certa, que os outros não estão entendendo bem, a gente é que sabe das coisas. Isso tudo é esse Narciso olhando para si mesmo, achando que a sua opinião é a melhor, achando que o seu jeito é o melhor, né? Então, em algum nível, eu garanto que somos todos narcisistas. Tá ele aqui, então, Caravaggio, maravilhoso. Tá ele olhando para a sua imagem nas águas, certo? Maravilhoso aqui. Aí a obra ela é harmonizada, né, da metade, a parte de cima e a parte de baixo. Aqui um outro Narciso também, olhando para a fonte, aqui a adaptação que o artista fez não é um rio, né? É um rio, né? Mas é a fonte onde o rio coloca as suas águas e ele se apaixona por si mesmo. Então perceba que a gente tem que conhecer um pouquinho a história e ver o estilo do artista, o que ele preferiu, o que ele resolveu fazer para adaptar a história. Então tá aqui um Narciso e aqui tem até algumas flores, porque ele vai se transformar na flor, Narciso. Aqui também mais um, né? Narciso olhando para si mesmo. Então a gente tem aqui o elemento água. E tem uma coisa, isso que eu comecei falando, de que ele é filho do rio, com a ninfa da água, ele vai se apaixonar pela água, ele está todo relacionado com matéria, né? Ele é todo relacionado ao mundo material, o Narciso. Então, assim, também é como se ele tivesse fadado a morrer na matéria, né? Caído na matéria desde o início. Então ele nasce dos elementos da água e ele retorna para esses elementos de água. E por fim,
Ah, não, por fim não, ainda tem outra aqui. Tá aqui de novo, né? O Narciso olhando, a gente vê a composição do quadro também aqui, o escuro da árvore, né? A gente faz uma espécie de uma curva assim, né? Que você tem essa área aqui escura, aqui até com a água, né? Essa parte aqui também escura. E a parte de Narciso aqui fazendo um branco, né? Fazendo um contraste com o quadro. Então a gente tem uma espécie de uma diagonal nesse quadro aqui, onde uma parte é escura, né? Aqui as pernas mais escuras e a parte de cima mais clara. E aí, por fim, sim, o último que eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada, que é Narciso e Eco também. Achei ele muito bonito, tá? Eco aqui atrás, achei a figura da Eco assim muito suave, muito suave mesmo, assim, muito bonita, né? Ela olhando para ele aqui meio um Apolo, né? Meio um deus, assim. E mais, ele é um pouco mais adulto, né? Normalmente a gente percebe, ele é um mancebo, ele é um jovem mancebo, ele é uma pessoa muito nova, né? Normalmente. E aqui a gente vê ele um pouquinho mais jovem, né? Mais adulto aqui. Então é isso, gente. Está aqui o mito, né? Alguns pontos das possíveis interpretações e como esse mito foi traduzido em diversas obras de arte. Eu espero que você tenha gostado e a gente se vê no nosso próximo encontro.